olho para a cruz e para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Hoje nós chegamos ao fim da nossa história no Evangelho de João, quando Jesus foi para a cruz. Mas a cruz está vazia. O que será que aconteceu? Você vai ver comigo o que aconteceu com Jesus. Você sabia que cruz era a pior morte que existia? Só ia para a cruz as pessoas que faziam muita maldade. As pessoas que faziam algo que não tinha perdão. Elas iam para a cruz. Mas Jesus foi para a cruz por quê? Jesus merecia ir para a cruz? Quem deveria ter ido para a cruz no lugar de Jesus? Se Jesus nunca pecou. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele era homem, mas sem pecado. Diferente de mim e de você, sabia? Essa vai ser a nossa história. O tempo de Jesus.
como homem aqui na terra chegou ao fim. Jesus passou uma semana muito difícil, uma semana onde ele foi traído, ele foi preso e agora ele vai para a cruz, bem na semana da Páscoa. Jesus, ele não pecou. Jesus era santo, Jesus era homem e também Deus. Mas quem pecou foi eu e você, porque todos nós nascemos com uma manchinha no nosso coração. Mas essa manchinha, ela só pode ser tirada daqui, ser limpa, através de um sangue, através do sangue. É o sangue de Jesus. O nosso versículo, ele se encontra em João, capítulo 20, versículo 29b. Vamos falar com a tia? Felizes os que não viram e creram. Novamente, vamos falar? Felizes os que não viram e creram. João, capítulo 20, 29b. Felizes os que não viram e creram. Então, vamos para a nossa história? A nossa história se encontra no Evangelho de João, capítulo 19 e capítulo 20. Depois que Pilatos ouviu os judeus e os sacerdotes pedindo que fosse solto Barrabás, o bandido, e Jesus fosse preso, Pilatos, sabe o que ele fez? Ele ouviu a voz do povo e soltou Barrabás. Jesus foi trocado por um bandido, por um homem que já tinha feito muitas coisas erradas e estava preso. Agora ele foi solto e Jesus ficou preso. Então Pilatos mandou açoitar Jesus. Os soldados levaram Jesus e açoitaram Jesus, bateram muito em Jesus. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos e puseram na cabeça de Jesus. E também colocaram uma capa de púrpura e batiam no rosto de Jesus dizendo: "Salve o rei dos judeus! Ha, 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 ha! Salve o rei dos judeus!" E ficavam debochando de Jesus e batendo no rosto de Jesus. Pilatos falou para os judeus: "Não vejo nenhum motivo de acusação contra este homem. Eis este homem para vocês." Mas os chefes dos sacerdotes e os guardas gritaram: "Crucifica-o! Crucifica-o!" Pilatos falou: "Levem vocês e o crucifiquem. Não vejo nada contra ele, nenhuma acusação." Mas os sacerdotes e os judeus disseram: "Nós temos uma lei. Ele deve morrer, porque ele se declarou filho de Deus." Aí, quando Pilatos ouviu que ele era filho de Deus, Pilatos ficou com medo. Então Pilatos voltou e perguntou para Jesus: "De onde você vem?" Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos falou para Jesus: "Você se nega a me responder? Você sabe que eu tenho autoridade para te libertar ou te crucificar?" Jesus respondeu para ele: "Você não teria nenhuma autoridade sobre mim se do céu não te fosse dada. Aquele que me entregou a você é mais culpado ainda." Pilatos, ele queria libertar Jesus, mas os judeus, eles diziam gritando: "Se você libertar este homem, você não é amigo de César." César era o imperador. Quem se diz rei opõe-se a César. César é o nosso rei. Ao ouvir isto, Pilatos, ele trouxe Jesus para perto desses homens e sentou-se na cadeira de juiz e disse: "Eis o rei de vocês." "Este é o rei de vocês", disse Pilatos. E os judeus falaram:
Mata, mata, crucifica-o. E Pilatos falou: devo crucificar o rei de vocês? Eles responderam: não temos rei, senão César. César é o nosso rei. Finalmente, Pilatos entregou Jesus para eles, para ser crucificado. Então, os soldados levaram Jesus para ser crucificado. Jesus passou a noite inteira apanhando, sendo zombado e ainda teve que ir para a cruz com aquela capa e carregando a sua própria cruz. Jesus foi para um lugar chamado Caveira. Neste lugar, Jesus não foi crucificado sozinho. Ele foi crucificado com mais 2 homens. Com certeza, esses homens mereciam. A morte de cruz era para condenados que fizeram coisas terríveis. Mas Jesus estava ao lado de 2 ladrões. E Jesus não era ladrão. Jesus não fez nada de errado. Pilatos mandou fazer uma placa para pregá-la na cruz que dizia: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Estava escrito em 3 línguas, aramaico, latim e grego. Era a língua que os judeus falavam naquela época. Os chefes dos sacerdotes protestaram e diziam que deveria ser escrito: este homem se diz rei dos judeus. Mas Pilatos não mudou nada e disse: o que escrevi, escrevi e pronto. Os soldados, eles dividiram as roupas de Jesus em 4 partes. Mas a túnica que ele vestia não tinha costura e eles não a rasgaram, mas fizeram um sorteio para ver quem iria ficar com ela. Isto era para se cumprir o que há muito tempo atrás foi escrito no livro de Salmos 22:18. Dizia assim: dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. Mais uma profecia se cumpria. Era sexta-feira, pela manhã, que começou a agonia de Jesus, a crucificação. Estava perto da cruz sua mãe Maria com sua irmã e também a outra Maria, esposa de um homem chamado Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali perto e junto dela o discípulo João, Jesus disse à sua mãe: aí está seu filho, e ao discípulo: aí está sua mãe. A partir desse momento, João tomou conta de Maria e recebeu Maria em sua família. Passou o tempo, eram 9 horas, quando Jesus foi crucificado. Imagina Jesus ter passado a noite toda apanhando dos soldados, sendo zombado, naquele frio, com fome, não havia comido nada e sendo crucificado do lado de 2 ladrões. E o que Jesus fez? Ele não fez nada. Era para eu e era para você estarmos nessa cruz. Porque quem pecou fomos nós, não foi Jesus. Mas tudo isso era plano de Deus. Um inocente morrer por todos os homens, por toda a humanidade. Porque todos nós pecamos. Não há uma pessoa justa, nenhuma pessoa que possa dizer: Jesus não precisou morrer por mim porque eu não sou pecador. Mas todos nós somos pecadores. Foi passando o tempo, e quando era 3 horas da tarde, Jesus sentiu sede. Tinha ali uma vasilha cheia de vinagre. Então, um dos soldados pegou uma esponja, molhou essa esponja com o vinagre e, com a ponta de um caniço, molhou os lábios de Jesus. Tendo provado, Jesus falou suas últimas palavras: está consumado. E assim se cumpriram as Escrituras. Com isto, curvou a cabeça e entregou o Espírito. E Jesus, neste momento, ele morreu.
Os judeus estavam se preparando para o sábado. Isto era sexta-feira. No sábado, ninguém fazia nada. Era o dia santo. E como eles não queriam que os corpos permanecessem na cruz durante o sábado, os judeus pediram para Pilatos que ele mandasse quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos deles, para eles não ficarem no sábado lá. Então, os soldados quebraram as pernas do primeiro homem que foi crucificado com Jesus. Mas quando ele chegou para quebrar as pernas de Jesus, ele viu que Jesus já estava morto. Então, um dos soldados perfurou o lado de Jesus com uma lança. Quando o soldado perfurou o lado de Jesus com a lança, saiu sangue e água. Isto era certeza que Jesus havia morrido. João deu testemunho disso, pois viu tudo o que aconteceu. E isto é para você crer, e eu também. Mais uma vez se cumpriu as escrituras que dizia: eu me derramo como água, e meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração como cera se derrete dentro de mim. Então, um homem chamado José de Arimateia e Nicodemos foram pedir a Pilatos o corpo de Jesus. José de Arimateia, ele era discípulo de Jesus, mas era secretamente, porque ele tinha medo dos judeus que seguiam Jesus. E Nicodemos era aquele que um dia falou com Jesus à noite, também era outro que seguia Jesus, mas secretamente. E Pilatos deixou que eles levassem o corpo de Jesus. José de Arimateia e Nicodemos pegaram o corpo de Jesus, envolveram em faixas de linho, passaram a mistura e colocaram Jesus num sepulcro novo, onde ninguém havia sido colocado. Era o sepulcro de José de Arimateia. Jesus ficou ali durante o sábado todo e foi fechado com uma pedra muito grande o sepulcro onde Jesus estava. Mas quando chegou as primeiras horas do domingo, ainda estava escuro. Maria Madalena chegou ao sepulcro de Jesus. Quando ela chegou, ela viu que a pedra havia sido removida. Ela olhou e não viu nada. E foi correndo falar com Pedro e João. E quando ela encontrou Pedro e João, ela disse: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. João chegou primeiro ao sepulcro. Ele olhou para dentro, viu as faixas de linho, o lençol que havia sido colocado no rosto de Jesus estava dobrado. Depois chegou Pedro e viu também. E eles creram. Eles voltaram para casa. Maria, porém, ainda não creu que Jesus ressuscitou. Ela ficou chorando. Enquanto ela chorava, olhou para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco. E eles perguntaram: mulher, por que você está chorando? Maria respondeu: levaram embora o meu Senhor e não sei onde o puseram. Neste momento, Maria se virou e viu Jesus em pé ali, mas ela não o reconheceu. E Jesus disse a Maria: mulher, por que você está chorando? Quem você está procurando? Maria respondeu: pensei que fosse o jardineiro. Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Por favor, me diga. Jesus disse: Maria. Quando ele falou dessa forma com Maria, ela se voltou para Jesus e respondeu em aramaico: Rabone, significa mestre. E Jesus falou para Maria: Maria, não me segure mais, pois ainda não voltei para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês.
Quando Maria reconheceu Jesus, Jesus havia ressuscitado, Maria saiu correndo. Maria Madalena foi correndo anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor. E ela contou tudo o que Jesus lhe falou. Ao cair da tarde daquele dia, os discípulos estavam todos juntos em casa com as portas trancadas, com medo dos judeus, aqueles que crucificaram Jesus. E sabe o que aconteceu? Jesus entrou e ficou no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus mostrou-lhes sua mão, o lado onde foi perfurado com a lança. E quando os discípulos viram isso, eles se alegraram muito, porque o Senhor ressuscitou. Que alegria eles tiveram! Já não havia mais espaço para a tristeza, porque para que ficar triste? Jesus ressuscitou. Que alegria saber que agora a morte não existia mais. Jesus estava novamente com eles. E Jesus falou novamente: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E então Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Então Jesus novamente desapareceu do meio deles. Naquele dia faltou um dos discípulos de Jesus, que era Tomé. Os discípulos contaram tudo para Tomé o que havia acontecido. Mas Tomé respondeu: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Então, depois de uma semana, os discípulos estavam juntos todos novamente, e desta vez Tomé estava também. Apesar de estar trancadas as portas, Jesus entrou e parou no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo e veja as minhas mãos. Veja o meu lado, coloque sua mão em mim. Pare de duvidar e creia, Tomé. Então Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus falou: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais e milagres que não estão registrados na Bíblia. Eles viram muitos sinais, muitos milagres. Mas esses milagres que nós vimos no Evangelho de João foram escritos para que você creia, eu e você. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, eu e você temos vida em seu nome. Você crê? Eu já falei para você por que Jesus foi para a cruz? Porque todos nós pecamos. Todos nós nascemos com uma manchinha no coração. E só alguém que não tinha pecado nenhum poderia, através do seu sangue, nos limpar de todo o pecado. E é o próprio Filho de Deus que veio fazer isso por mim e por você. A cruz era para ser minha, era para ser sua. Mas Jesus nos protegeu, Ele foi para a cruz no nosso lugar. E nessa cruz, Ele morreu, sofreu tudo lá. E agora, eu e você podemos ter esperança de vida eterna. Lembra? Felizes aqueles que não viram e creram. Nós não vimos, mas nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Jesus não está na cruz, a cruz está vazia. O sepulcro também está vazio. Jesus não está aqui.
O que aconteceu com Jesus? Onde que ele está? Agora ele está sentado no seu trono. Ele voltou para a glória que ele tinha antes dele vir para o mundo. Ele está lá sentado ao lado do Pai, com toda a sua glória. Sabe fazendo o quê? Esperando o tempo dele voltar para cá. Mas quando ele voltar, ele vai voltar cheio de glória. Ele vai voltar como rei e vai governar a terra. E nós estaremos do lado dele, aqueles que creem, aqueles que se arrependeram do pecado que levou Jesus para a cruz. Você se arrependeu? Você já falou isso para ele? Você já confessou seus pecados para Jesus? A gente tem que fazer isso para ele nos perdoar. E ele nos perdoa. Ele nos ama. O amor dele é tão grande porque o levou até a cruz. Ele não disse nada. Ele não revidou. Ele morreu quietinho. Sofreu quietinho porque ele sabia que ele precisava ir até o fim. E morte de cruz. Então, se você entendeu que foi por mim e por você que Jesus foi para a cruz, para que seu coraçãozinho ficasse limpo como o meu, nós vamos orar. Você repete tudo com a tia, tá bom? Os meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos das minhas mãos, abaixa a cabeça com atenção, fecha os olhinhos em oração. Papai do céu, muito obrigado, porque Jesus veio aqui na terra, se tornou homem como eu, sofreu por mim todas as dores, ele apanhou, ele levou uma coroa de espinho na sua cabeça, ele sofreu zombaria, mas ele não revidou. Ele foi até o fim por mim. Obrigada, Deus, por ter mandado seu único filho para morrer na cruz para me salvar. Obrigada, Jesus, por não ter se negado e não ter desistido de mim. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Se você quer ver a última história no Evangelho de João, que é o capítulo 21, a tia já contou. É a grande pesca maravilhosa. Foi quando Jesus, antes de subir ao céu, ele ainda esteve mais uma vez com os discípulos. E foi numa pescaria, aonde os discípulos comeram a última vez com Jesus. Um peixinho e um pãozinho bem gostoso que Jesus preparou para eles. Você quer ver essa história? Vai lá, a grande pesca maravilhosa. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau, um beijo, tchau.